Controlam, incentivam e restringem a deterioração do patrimônio ou abandono de edificações públicas e privadas são leis e decretos dos órgãos responsáveis pelo patrimônio histórico. Entre esses decretos, podemos citar os artigos 19 e 20 do Decreto-Lei nº 25. Segundo o artigo 19, o proprietário de coisa tombada que não dispuser de recursos para proceder às obras de conservação e reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa correspondente ao dobro da importância em que for avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. Segundo o artigo 20, as coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que poderá inspecioná-las sempre que for julgado conveniente, não podendo os respectivos proprietários ou responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de multa. Nos artigos citados acima, podemos observar que há um controle por meio de fiscalizações e multas. O incentivo também se dá por meio de programas como o PAC, Programa de Aceleração das Cidades Históricas, e o ICMS Cultural, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços, que disponibilizam verbas para a manutenção e restauração do patrimônio. Em se tratando de edificações privadas, em alguns locais podemos observar a presença da isenção tributária, relativa aos imóveis de interesse histórico, arquitetônico e cultural, como nas cidades do Rio de Janeiro, em São João del Rei, não encontramos esse tipo de incentivo. Podemos observar apenas a presença do incentivo pelo PAC das cidades históricas. Na maioria das vezes, o abandono ou a deterioração dos imóveis tombados se dá pela falta de condições financeiras do proprietário, pelo imóvel estar em processo de inventário familiar para os seus herdeiros, ou até mesmo pela ação de especulação imobiliária. Essa última ocasião se caracteriza quando o valor do terreno é excessivo e seu proprietário sem poder demolir, devido ao tombamento, para construir outra edificação. Deixa o imóvel se deteriorar até ele cair, e assim ele pode utilizar o terreno. Porém, todos os três casos citados ocorrem devido à ineficiência de políticas públicas adequadas e ou pelo não cumprimento das políticas públicas existentes. As formas de acantonamento são o tombamento, o registro e o inventário em nível municipal, estadual e federal, através das aplicações de leis e fiscalizações que salvaguardam o patrimônio. No caso em questão, o tombo é o instrumento mais utilizado para bens materiais. Quando o tombo, a edificação passa a ser de interesse público, assim o proprietário não possui total autonomia sobre o bem privado tombado. Se tomba algo por ter características relevantes para o patrimônio, remetendo e salvaguardando um passado ou estilo. Em relação às políticas públicas, é preciso salientar que a responsabilidade para manter o imóvel tombado é do proprietário, e salvo os casos de comprovada falta de condições financeiras do mesmo, o órgão que realizou o tombamento passa a ser responsável pelo imóvel, devendo este salvaguardar por sua integridade. Porém, é dificultada a comprovação de tal condição do proprietário e também burocrática a liberação de verba por parte do órgão tombador para a realização da manutenção do bem tombado.
é necessário a implementação de uma política que facilitasse os trâmites para o cumprimento desta lei, assegurando a integridade do bem tombado sobre quaisquer condições. Também são necessárias punições mais severas e eficientes nos casos de omissão das obrigações de conservação, tanto para o proprietário quanto para o órgão que não agir quando necessário.